E aí, povo de Deus, bora estudar a Bíblia? Bora estudar a lição da Escola Sabatina? E aí, olha só, o título da lição dessa semana é Para Todas as Gerações. O que eu quero chamar a atenção sua aqui para esse dia é o seguinte: o pecado, ele é altamente contagioso. É isso mesmo. É mais contagioso do que o Covid-19, por exemplo. O problema é que o pecado, ele afeta a todas as pessoas desde Adão. E sabe de uma coisa? Lá na época de um homem chamado Noé, as coisas estavam indo de mal a pior. Por que eu digo isso? Porque as coisas estavam indo tão ruins, a situação estava tão grave, mas tão grave, que houve uma necessidade de ter uma intervenção divina para acabar com o problema do pecado que havia acontecido naquela época. O pecado estava tão problemático que Deus ele precisou intervir na humanidade com juízo, por meio de águas, conforme você vai ver durante a semana. E o que eu quero chamar a atenção sua aqui é que comparou-se o pecado como sendo a proliferação de bactérias. Fez essa analogia entre o pecado e a proliferação de bactérias. Você sabe muito bem, bactérias conseguem se multiplicar de forma muito rápida. Chegam a ser milhões de bactérias por minuto. E sabe, o pecado ele tem esse poder também. O pecado ele consegue se proliferar se não houver uma intervenção divina. Sabe de uma coisa? Naquela época de Noé, o pecado estava indo de mal a pior, conforme você já observou até aqui. E se não fosse a intervenção de Deus, a humanidade teria se autodestruído por causa do pecado naquela época. Então Deus, ele apenas adiantou o processo para que ele fizesse uma aliança com um homem chamado Noé para dar continuidade à espécie humana. Porque se não fosse essa intervenção de Deus em destruir a terra com o dilúvio e salvar uma pessoa e a sua família, acredite, não haveria oportunidade de salvação para a humanidade. Então, o fato de Deus ter destruído aquela humanidade, os antediluvianos, pessoas que viveram antes do dilúvio com o dilúvio, foi um ato de graça. É isso mesmo, o dilúvio, mesmo sendo o juízo de Deus, é um ato de graça, porque se não fosse o dilúvio, acredite, a humanidade já teria se autodestruído. Então Deus é um Deus de graça. Até mesmo diante do juízo de Deus, encontramos favor. Então se apegue a esse Deus que preservou a espécie humana. Mesmo a espécie humana se autodestruísse, a espécie humana ia entrar em extinção, para você ter uma ideia. Mas Deus interferiu na história por meio de Noé, por meio do dilúvio, por meio daquela arca, para salvar a humanidade, salvar o mundo daquela época e dar continuidade à humanidade e dar também uma nova esperança. E essa esperança, você vai ver que vai se culminar na pessoa de Jesus, que salvou o mundo do pecado. Ei, gostou da lição de hoje? Então faz um favor, like no vídeo e eu espero você aqui amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau!